Olá, meus irmãos, eu sou Marco Aurélio, sou expositor espírita aqui do SEAC Bauru, do Centro Espírita Amor e Caridade. Que bom tê-los aqui conosco, neste momento de estudo, nesse momento em que nós, que estudamos um pouco mais profundamente a doutrina espírita, nos colocamos à disposição de vocês para apresentar aqui um pouco do nosso conhecimento sobre Deus, sobre os preceitos dessa doutrina que tanto tem mudado nossas vidas. Hoje nós estudaremos o tema Fé e Ciência. E peço neste momento que elevemos os nossos pensamentos ao mais alto, para que possamos entrar em sintonia com os trabalhadores na espiritualidade do bem, a fim de que possamos, neste momento, ser intuídos no conteúdo que temos que dividir com vocês, de forma simples, singela, a fim de que todos possam compreender ao final a mensagem que queremos passar aqui e que, num contexto geral, diz respeito à existência de Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, a existência de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia espiritual, o modelo dado à humanidade por Deus para testemunhar como ser um verdadeiro cristão. Praticando a máxima do Cristo, seremos um bom exemplo de ser humano, de cristão. E ela se contextualiza na frase: ame o teu próximo, faça por ele aquilo que gostaria que lhe fosse feito. E que é com essas palavras que sintonizamos com a espiritualidade do bem, para que possamos aqui fazer a nossa apresentação de forma simples, de forma humilde, testemunhando a nossa fé, a nossa crença em Deus, em Jesus, nos preceitos que esta doutrina nos revela, a fim de que possamos, a partir do conhecimento dessas informações, vivenciá-las em nossa rotina diária. Que assim seja. Meus irmãos, eu peço licença a vocês para, vez ou outra, tirar os olhos aqui da câmera que me filma, para ver se eu não estou saindo daquilo que eu programei para conversar com vocês em alguns minutos, cerca de 20, 25 minutos. Falaremos hoje sobre fé e ciência. Quando o Maurício, que é o nosso irmão, o nosso amigo que coordena aqui as palestras e os palestrantes, me propôs o tema fé e ciência, eu logo pensei, poxa, é um conteúdo difícil de apresentar em pouco tempo, porque tem muita coisa. E isso está em contrapartida, contrário ao que certamente a maioria das pessoas pensam a respeito de fé e ciência, que fé e ciência não se conversa, não se relaciona. Muito pelo contrário, porque no nosso entendimento, e com o advento da doutrina espírita, por conta de todo o histórico no qual se construiu a codificação espírita, tratamos de uma ciência experimental, baseada na investigação do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos a partir de Kardec, né? Um cientista, um homem de gênio que, tomando conhecimento da realidade do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos lá na França, nos idos de 1800 e alguma coisa, nos idos do século XIX, meados do século XIX, tomando conhecimento, né, um homem de ciência, desse fenômeno que se manifestava através de reuniões frívolas lá na França, em que as pessoas se encontravam para especular com os espíritos a respeito das suas vidas, Kardec, por muita insistência de amigos sérios,
comprometidos com a vida, com o ensino das ciências, né? Kardec, depois de muita insistência, foi acompanhar uma dessas reuniões e, conhecendo as pessoas, sabendo da seriedade daquelas pessoas, conhecendo mais de perto os médiuns, viu ali que não se tratava de nenhum tipo de manipulação, né, de fingimento a respeito do fenômeno, viu, testemunhou naquele fato algo verdadeiro e algo que poderia nos dar respostas até então não respondidas por nenhuma religião. Para quem já leu a biografia de Kardec, Kardec cresceu no seio católico, né? Seu pai é juiz de direito, sua mãe do lar, mas ele cresceu num ambiente rígido e católico e desde muito cedo, frequentando o Instituto de Pestalozzi, um homem de gênio, poliglota, dedicou a sua vida toda à educação, a reformar o sistema educacional da França, e por isso foi reconhecido pelo imperador francês e por outros imperadores em toda a Europa, né? Portanto, um homem de gênio, e quero que isso fique bem claro aqui. Kardec era um cientista, um homem de pesquisa, um homem de gênio, né? Que tomou conhecimento desses fenômenos, né, das reuniões, das mesas girantes, do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos e viu naquilo algo fenomenal, extraordinário, e que poderia trazer respostas a toda a humanidade sobre as questões que até hoje a maioria da humanidade não entende, não sabe, não compreende, porque não se dedica ao estudo, né, do que é Deus, de quem foi Jesus, do que é a vida, de quem somos nós e do que acontecerá conosco depois que nós deixarmos essa roupa de carne. A religião trata dessas coisas transcendentais, mas ainda de uma forma obscura, cega, sem se utilizar da razão. A história das religiões, na sequência, né, da história da humanidade, nos coloca uma série de afirmações sobre Deus que não condizem com a razão atual, com o status do conhecimento do homem hoje, né? Então, fica difícil que possamos acreditar nesses dogmas, nesses ritos que a maioria das igrejas nos impõe de forma cega, né? Ela não tem buscado na razão, na ciência, a comprovação do fenômeno da fé, do fenômeno da existência de Deus, da continuidade da vida após a morte. Essas respostas Kardec encontrou na investigação com os espíritos por intermédio de vários médiuns. Foram mais de 1000 médiuns que ele pesquisou, que ele investigou, que ele formulou perguntas que diziam respeito desde a compreensão do que é Deus, Jesus, a vida, o universo, o homem, a vida na Terra, por que nós estamos aqui e o que acontecerá conosco depois que nós deixarmos a carne. Somos espíritos criados por Deus. Não somos essa roupa de carne. Viveremos para todos sempre. Fomos criados por Deus num determinado momento no tempo que não conhecemos, mas simples e ignorantes, sequer sabíamos que existíamos, sequer tínhamos conhecimento do eu, né? Das nossas potencialidades. Vamos evoluindo enquanto espírito do reino mineral até o reino hominal. E hoje estamos aqui, encarnados no reino hominal, encarnados na humanidade, momento em que o espírito pode desenvolver todas as suas potencialidades no que diz respeito ao desenvolvimento do seu intelecto e da sua moralidade. E para que isso aconteça, ele experimenta a vida. E ele tem o livre arbítrio para experimentar a vida. Quando dizemos que os espíritos estão em erro, significa dizer que nós não conhecemos o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Para que nós tenhamos a percepção dessas coisas, é importante que nós vivenciemos a vida.
em várias e sucessivas reencarnações, até o momento em que teremos um conhecimento tal que evoluiremos então para o estado de espíritos puros. Neste momento, viveremos viajando pelo universo, cumprindo os desígnios de Deus e da sua criação, cocriando ao lado de Deus, fazendo com que se cumpram todas as suas leis, que neste momento nós não temos capacidade nem tecnologia para compreender. Nós estamos evoluindo, um dia chegaremos lá. Então, é possível, seria a primeira pergunta que eu anotei aqui, é possível conciliar fé e ciência? Para aqueles que não estudam, a resposta seria um grande e incisivo não. Mas quando você se aprofunda, em especial, nesses preceitos de investigar os fenômenos que comprovam, né, a existência de Deus, a continuidade da vida após a morte, o fato se torna uma convicção para todos nós. Eu iniciei a minha vida lá no catolicismo, né? Desde criancinha, sendo empurrado pela minha mãe, sendo levado pela minha mãe para a igreja católica para assistir às missas, e ali eu conheci uma religião. Na minha fase de adulto, frequentei as igrejas evangélicas e cheguei à doutrina espírita, onde eu encontrei as respostas às minhas principais dúvidas, né? Colocando, né, no chão todo o ceticismo, toda a dúvida que eu tinha sobre a realidade de Deus, né? Então podemos dizer que a ciência ela veio para colocar nas consciências fanáticas a fé, pautada no solo da razão. Até então, melhor dizendo, estava perdida nas trevas da ignorância por milênios. A inteligência é o que nos difere dos animais. Nós evoluímos para que a fé, e agora a fé dentro desse contexto de religião, acompanhe a humanidade, ela precisa evoluir, mas evoluir numa base sólida, racional, acompanhando o conhecimento humano, evoluindo com o conhecimento humano, buscando as respostas, né, que até então não tínhamos a possibilidade de entender. Hoje o homem interage com Deus de uma forma diferente. As igrejas, enquanto instituições físicas, estruturadas num sistema de hierarquia, de obediência cega às leis que eles dizem advir das divindades, né, de Deus, enfim, e que não fazem sentido algum pela razão, hão de acabar por deixar de existir, porque só sobrevive aquela religião, aquela fé que é sustentada pela razão. Esse é o homem hoje. Ele critica, ele questiona tudo e ele quer respostas racionais. Eu lhes faço um convite. Se aprofundem nos estudos da doutrina espírita. E há de chegar o momento que estarão, por exemplo, aqui como eu, convictos da existência de Deus, de Jesus, dessa fé maravilhosa que eu tenho na vida e nos desígnios de toda a humanidade. Aliás, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, melhor dizendo, Kardec ressalta: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Né? Quando falamos de fé e ciência, é importante ressaltar que, para aqueles que estudam a doutrina espírita de uma forma mais profunda, entendem que a doutrina espírita é o grande elo que une, né, a ciência à fé. Fé considerada como algo pessoal e intransferível de cada um de nós, no sentido de sermos espíritos que foram criados por Deus, essa inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, para evoluir nesse processo de conhecimento, para evoluir na sua intelectualidade, e esse é o primeiro passo, a evolução do homem no conhecimento, a evolução do homem e sua intelectualidade, entendendo que são essas leis, né, que sustentam a vida, que sustentam a Terra, que sustentam o universo. E
toda essa situação de entendimento do que é a vida nos leva, obviamente, à evolução também da nossa moralidade. Porque o homem evoluindo, ele sai da ignorância, do obscurantismo, né? A respeito de tudo na vida, não só com relação à religião. Ele vem evoluindo, ele vê a necessidade, lá nos primórdios da civilização, de viver em sociedade. E ao viver em sociedade, é preciso criar leis para que a sociedade possa coexistir de forma pacífica, de forma tranquila, obedecendo preceitos como, por exemplo, propriedade, liberdade, né? Patrimônio, etc. Então, nós evoluímos intelectualmente, mas chegamos naqueles momentos em que precisamos nos comportar de forma ética, de forma, moralmente dizendo, mais adequada, né? Porque somos todos seres humanos, todos nós buscamos a felicidade, né? E entendemos num determinado momento para que a felicidade, se é um direito meu, é uma busca pessoal minha, é um direito de todos, sem exceção, né? É por isso que, quando falamos que com o advento da doutrina espírita houve uma conciliação, uma ligação, né? A doutrina espírita é esse elo que liga a fé e a ciência, porque ela tem um tríplice aspecto. A doutrina espírita é uma ciência, enquanto ela se ocupa da investigação do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos. E esse fenômeno acontece desde os primórdios da civilização humana, né? E a época de Kardec foi preciso a Deus e os seus trabalhadores, né? Os espíritos crísticos, né? Comandados por Jesus, enviarem aqui para a Terra um homem sério, um homem de gênio, um pesquisador, um cientista, para, nesse momento de ebulição dos fenômenos da comunicabilidade dos espíritos em todo o mundo, não só na Europa, mas nos Estados Unidos, enfim, a mediunidade está aí em todos os lugares, na riqueza, na pobreza, na ignorância e na alta cultura, em todas as religiões, no espiritismo, no catolicismo, nas igrejas evangélicas, enfim, os médiuns pululam por todas as partes em todos os tempos. Precisamos investigar esse fenômeno com seriedade. Foi o que Kardec fez. E chegou a essas conclusões do que é Deus, do que é a vida e qual será o futuro da humanidade, né? Então fica esse convite a cada um de vocês que se aprofundem nessa busca do conhecimento, né? Então, a ciência tem a doutrina espírita tem esse aspecto de ciência, porque ela investiga o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos. E ao investigar o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos, ao interagir com a espiritualidade, nós recebemos uma carga de informações sobre todas essas coisas que temos discutido aqui com vocês neste momento. Deus, a vida, futuro, morte, por que estamos aqui, etc. Essas informações, elas nos trazem, portanto, conceitos morais sobre a vida do ser humano. Estamos falando de filosofia. Então, o tríplice aspecto da doutrina espírita se baseia na ciência, na filosofia, e como esses conceitos apresentados pela filosofia, pelo aspecto filosófico das informações, né, dos espíritos ao tratar da vida, né, do estudo do comportamento humano e da vida, explicando-nos os porquês da vida, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos, nós acabamos por estudar e compreender melhor o que é Deus, quem é Jesus, e Deus e Jesus são os elementos básicos das religiões cristãs, né? Deus é o elemento básico de todas as religiões, né? E a maioria da população no mundo crê em divindades, algo em torno de 85%, 90%. Me desculpe. No Brasil não é diferente. Acabo de ver hoje dados do IBGE, cerca de 10% dos brasileiros se diz ateu. Portanto, 90% dos brasileiros crê em Deus. Nós espíritas somamos 3% da crença no mundo.
né? Somos 3% de espíritas no mundo. Somamos 15 milhões de pessoas que estudam a doutrina espírita em todo o mundo. Somos aí, se não me engano, a quinta ou a sexta religião com mais adeptos no mundo. E a tendência é evoluir, porque vamos buscar na razão, né, o entendimento do que é a vida. E buscando o entendimento do que é a vida, chegamos às concepções do que é Deus, né? O apóstolo Paulo de Tarso destaca entre os pontos fundamentais sobre a fé e a razão que é preciso aprender a analisar os fatos para escolher o caminho a seguir. E ele diz: examinai tudo, retende o bem. Então a doutrina espírita ela fecha esse tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Religião no contexto de aceitar a existência de Deus e de ter em Jesus o nosso modelo e guia para a humanidade. Modelo e guia para que possamos aprender, seguindo os seus exemplos, naqueles 3 anos em que ele esteve aqui conosco encarnado, os seus exemplos de amor ao próximo, da prática do bem, da prática da caridade. A caridade ela tem 3 aspectos fundamentais: a benevolência, pensar e fazer sempre o bem; a indulgência, que é aceitar a nossa imperfeição e a imperfeição dos outros. E quando isso acontece, nós partimos para a terceira prática, que é o perdão das ofensas. Gostaria de trazer, nessa minha apresentação, alguns cientistas que testemunham a existência de Deus. E aí, trazendo para vocês essa visão de fé e ciência andando lado a lado, uma sustentando a outra. A ciência pesquisando as leis materiais, né, as leis da natureza, as leis materiais, e a fé estudando as leis que regem o plano espiritual. Cito aqui, entre outros, Justus von Liebig, 1803 a 1873, químico e patrono da Universidade de Gießen, na Alemanha. Olha o que ele disse: o conhecimento da natureza é o caminho para a admiração do Criador. Werner Heisenberg, 1901-1976, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1932. O primeiro gole do copo, é o que ele disse, o primeiro gole do copo das ciências naturais torna ateu. Mas no fundo do copo, Deus aguarda. Thomas Edison, inventor da lâmpada, mas também do fonógrafo. Sabem por que ele foi buscar a invenção do fonógrafo? Porque ele ouvia as vozes da mãe dele, desencarnada. E ele queria, de qualquer forma, gravar as vozes da mãe. Hernani Guimarães, vou falar agora de pessoas contemporâneas ao nosso tempo aqui, né? Hernani Guimarães, engenheiro, fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, em São Paulo. O professor Hernani Guimarães viveu em Bauru, seus últimos anos foram aqui em Bauru, e ele fundou no SEAC, ele deu continuidade no SEAC ao IBPP, e fundou aqui no SEAC, ainda temos hoje esse curso, o curso de Espiritismo e Ciência. São 3 anos de curso e vale a pena todos vocês, se quiserem se aprofundar nessas pesquisas da ciência a respeito do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos, poltergeist, reencarnação, entre outros, façam esse curso, façam a inscrição nesse curso e vejam por si mesmos. Entre livros publicados pelo professor Hernani Guimarães, Teoria Corpuscular do Espírito, Parapsicologia Experimental, Matéria Psi, Casos de Reencarnação, Poltergeist, Psique Quântico, Morte, Renascimento e Evolução, entre outros livros. Professor Ian Stevenson, psiquiatra da Universidade de Virgínia, já falecido, se eu não me engano, em 2003, um psiquiatra que publicou vários livros com a temática reencarnação. Ele pesquisou casos de reencarnação em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas vamos falar de pesquisadores vivos e contemporâneos nossos. Sônia Rinaldi,
fundadora e pesquisadora do IPAT, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental. Esse negócio aí de espírito se comunicar por computador, por telefone, por rádio, né? A gente tem muito filme tratando desse assunto. A Sônia Rinaldo, ela tem uma tese, a tese de mestrado dela versa sobre transcomunicação instrumental. Vou falar para vocês do Dr. Sérgio de Oliveira Felipe. Ele é médico psiquiatra formado pela USP de São Paulo, pesquisador e fundador da Uniespírito. A tese de mestrado do professor Sérgio de Oliveira Felipe é sobre a glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula localizada exatamente no meio do nosso cérebro. André Luiz trata dela no livro psicografado por Chico Xavier, como sendo a glândula, né, aquela parte do nosso corpo que possibilita ao espírito encarnado entrar em comunicabilidade com o plano espiritual. A glândula pineal ela é formada de cristais de apatita. Ela é do tamanho de um grão de feijão, se eu não me engano. Muito pequena. Localizada bem aqui nessa região central, né? No meio do nosso cérebro, né? Traçando um meridional aqui, né? Na horizontal e na vertical, bem ali no centro da glândula pineal. Formada de cristais de apatita, que tem a capacidade de de receber e enviar ondas magnéticas. A tese de mestrado do professor Sérgio de Oliveira Felipe, ele tomou como grupo controle não médiums e ele investigou médiums. E por tomografia ele viu que a glândula pineal dos médiums é um pouco maior, tem mais concentração de cristais de apatita. Portanto, eles conseguem captar de melhor forma as ondas magnéticas. Está aí uma das possíveis explicações para a antevisão do plano material que os médiuns exercitam, né, vivenciam. Bom, de mãos dadas com a razão e a ciência, o Espiritismo ele iluminou a humanidade. O Espiritismo, então, esse grande elo de ligação entre fé e ciência. E aí eu gostaria, encerrando, de trazer dois textos, duas afirmações, uma de Kardec e uma de Emmanuel. Então vamos lá. Kardec. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Assim o homem fica livre da submissão a uma teologia tirana e obsoleta, uma vez que a fé raciocinada não veio por meio de prescrições nem imposições, pois é fruto da conquista individual do espírito em sua evolução. Muito profundo isso. E Emmanuel diz, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. E assim, eu encerro essa minha apresentação, desejando a todos que a paz de Jesus esteja sempre presente em nossos pensamentos e atos. Espíritas, orai e instruí-vos, que assim seja. Olá, meus amigos e meus irmãos, aqui nos acompanhando pela TV SEAC, pela Rádio SEAC, pelo Facebook, YouTube.
a nossa alegria de estarmos juntos mais uma vez e rogamos a Deus e a Jesus que nos abençoe hoje e sempre, né? Que a paz do nosso Mestre Supremo seja sempre conosco. Nós vamos aqui falar sobre o poder da fé. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 19, nós vamos encontrar o título A Fé Transporta Montanhas. E logo no início do capítulo, nós temos o poder da fé. Há uma passagem evangélica, também logo no início, e que Jesus sempre em meio à multidão, não é verdade? E um pai chega até Jesus e pede ajuda para ele, para o seu filho que não se encontra bem. Seu filho encontra-se lunático. E ele, o pai, já havia pedido ajuda aos apóstolos, mas os mesmos não conseguiram ajudá-lo. Então ele recorreu a Jesus. E Jesus, por um instante, diz aos apóstolos, diz a todos: raça de incrédulos. E ele ainda diz o seguinte: é por causa da vossa incredulidade. E ele fala: até quando sofrereis? Até quando eu estarei com vocês? E ele continua dizendo: é por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade, que se tivesses a fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha, vai daqui para ali, e ela se transportaria. Nada vos seria impossível. Então, Jesus coloca uma condição a todos nós de fé, de crença, de confiança. Porque o que seria essa montanha que Jesus fala para nós? Vocês já pensaram nisso? Creio que todos aqui já ouviram essa passagem. Uma montanha, mas como eu tiraria uma montanha daqui e trazia para ali? Mas a montanha que Jesus trata aqui no caso, que ele inclusive diz para nós aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, né, explica para nós, não é uma montanha, é a montanha da má vontade, da resistência, do preconceito de rotina, é a montanha das paixões, é a montanha da má vontade mesmo, é a montanha do egoísmo, a montanha do orgulho, as montanhas que se encontram dentro de nós e que nós temos que vencer, nós temos que fazer a nossa parte e confiar em nós mesmos. E assim, ajudando-nos, nós vamos poder também ajudar o nosso irmão, ajudar o nosso próximo. E dando sequência aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo também fala que a fé é a mãe da caridade e da esperança. A caridade, toda vez que nós fazemos algo para alguém, né, seja caridade material, a caridade moral, nós estamos atendendo a um pedido, né, de Deus e de Jesus. E nós temos que lembrar no nosso dia a dia que nós sempre estamos pedindo alguma coisa para Jesus, né? Nós esperamos que Jesus nos ajude e nós temos que lembrar todos os dias que Jesus também espera por nós. E lembrando disto, nós iremos cada dia mais praticarmos a caridade. Eu espero por Jesus e Jesus espera por mim, com toda certeza. E o que é fé, Ângela? O que é fé? Porque se eu perguntar aqui agora para todos vocês, talvez a primeira palavra que venha à nossa mente é fé, acreditar. Eu creio em alguma coisa, eu creio em algo, eu creio em Deus. Mas essa palavra vem do hebraico, emet, que é fé, né? Que é uma crença. Porém, no sentido tem a conotação de fidelidade. Então, esse sentido da palavra é neeman,
que é igual a confiança. Então, fé é confiar. E vamos agora conversar sobre do que se trata essa confiança. Tem uma passagem que eu ouvi alguns anos atrás, é uma história, eu não vou saber ao certo a data que eu ouvi, quando faz algum tempo, mas ela foi muito significativa para mim e talvez seja para você também. Uma pessoa entrou no avião com muito medo de voar, mas precisava. Então estava ali tremendo, suando, e a cada movimento da nave a pessoa ficava com mais medo. E ela se sentou ao lado de uma criança que estava ali tranquila, lendo, sem nenhum problema. E essa pessoa com medo perguntou a ela: "Você não está com medo?" E ela disse: "Não, eu não estou com medo. Mas é um avião, nós vamos subir, e se não subir?" E aí essa criança, talvez já uma adolescente, responde: "Eu confio que vai subir." E aí ele fala: "Mas confia como?" Ela só responde: "O piloto é o meu pai. Então eu confio, porque eu confio no meu pai." Então, pensemos que o piloto de nossas vidas é o nosso Pai, é Deus, nosso Pai. Então, confiemos, sejamos constantes na nossa fé. O Evangelho segundo o Espiritismo, que traz essa lição do poder da fé, esse texto belíssimo, tem alguma coisa também muito significativa na minha história, que no momento onde eu precisava muito ter fé, passando por uma dificuldade, eu abri o Evangelho e saiu nessa leitura. E de repente eu li o seguinte: a fé sincera e verdadeira é sempre calma. E isso me tocou profundamente. Dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Então, às vezes a gente está com algum problema na família, um problema conosco, um problema de saúde, um problema nos negócios, e a gente se agita, e a gente se preocupa, e a gente não dorme, e perde a paz. E o Evangelho é muito claro em dizer: a fé traz a calma, porque nós confiamos que tudo vai dar certo. A calma na luta, Kardec ainda diz, é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Então, nós temos que lembrar, e lembremos sempre, que se eu tenho fé, se eu digo, porque às vezes a fé está da boca para fora, na hora de agir, eu não demonstro a minha fé. Eu demonstro e faço e ajo ao contrário do que eu sempre digo, ao contrário do que eu sempre ouvi, do que eu li e do que eu digo que aprendi. Mas na hora de agir, eu ajo de outra forma. Então, confiemos em Deus, nosso Pai, que nunca nos abandona. E vamos ali, trabalhando aquela retirada das nossas mazelas, das nossas más tendências, para que possamos liberar o caminho para a certeza de que existe um Deus, a certeza de que nossa vida, no dia a dia, tem um propósito bonito, onde eu vou evoluir o meu espírito, sempre trabalhando por Jesus, para Jesus, com Jesus e sempre a serviço do bem, não só o meu bem, mas também, claro, o bem comum. Então, vamos em frente. Existem 3 passagens evangélicas que muito falam sobre o poder da fé. Aliás, existem inúmeras, eu quero aqui citar 3. E uma delas, está
na passagem do cego de Jericó, o cego Bartimeu. Também em outro momento, né, no meio da multidão, nós vamos encontrar essa passagem em Marcos, no capítulo 10, versículos 46 a 52. As 3 passagens que eu vou falar aqui, nós podemos encontrar em Marcos, em Mateus, em Lucas, tá? E aí, essa especificamente nós vimos aqui em Marcos, capítulo 10. O cego Bartimeu, ali em meio à multidão, né, por onde Jesus passava, era sempre uma multidão de pessoas o aguardando e o acompanhando. E o cego percebeu que era Jesus. Então ele começou a pedir misericórdia a Jesus, ele começou a pedir ajuda. Jesus, percebendo, foi até ele e perguntou a ele: "O que queres que eu faça?" E o cego respondeu exatamente assim: "Mestre, que eu tenha vista, que eu tenha vista." Agora vocês imaginem, Jesus está vendo um cego e pergunta para ele: "O que queres que eu faça?" Ele queria ter certeza de que o cego Bartimeu sabia o que estava pedindo, porque a responsabilidade deste pedido e as consequências dele ter a visão eram dele. E isso acontece conosco, porque muitas vezes nós fazemos pedidos a Jesus e a Deus e nós pedimos sem saber o porquê, sem saber qual a finalidade útil. Isso vai ser bom para quem? Isso vai ser bom quando? E nós seguimos pedindo e às vezes com incertezas do que nós queremos para o nosso futuro. Às vezes nós nem sabemos realmente ao certo o que nós queremos, mas nós estamos sempre pedindo, ao passo que nós devíamos estar agradecendo a assistência divina, a providência, o que nós já temos, o que nós já somos, o que nós já tivemos e o que nós podemos ter e o que nós podemos ser. Então, Jesus fez essa pergunta a Bartimeu e ele respondeu: "Eu quero a minha vista." E Jesus o curou. E Jesus sempre dizia, né? "A tua fé te curou", porque era ali a energia, o magnetismo, a força de Jesus e a fé, a confiança da pessoa que fez o pedido. Existe também uma outra passagem que é muito famosa da mulher hemorroíça. Naquela época de Jesus, as mulheres, elas eram consideradas, não só as mulheres, mas impuras, né? Naquele período ali de 28, a cada 28 dias as mulheres se menstruam e naquela época era considerada imunda, então tinha que ficar reservada, não podia estar no meio porque quem a tocasse, quem estivesse com ela, estaria sujo. Richard Simonetti, no livro Tua Fé Te Salvou, ele conta toda essa história para nós da hemorroíça, inclusive com o nome dela, Verônica, e tem todo um sentido, e eu indico e oriento que vocês, para conhecerem toda a história, possam ler esse capítulo desse livro, que é A Cura pela Fé. Então, aqui Richard narra e conta mais detalhes sobre a hemorroíça, essa mulher que também, em meio à multidão, estando há 12 anos com essa hemorragia, ela procura Jesus. E em meio ali à multidão, ela tem fé, ela confia que se ela conseguir chegar próxima a Jesus e tocar em Jesus, ela será curada. Então, ela faz isso, ela toca em Jesus. E no momento que ela toca em Jesus, Jesus fala: "Quem me tocou?" E Simão Pedro fala: "Como assim, mestre? Não dá para saber aqui no meio dessa multidão quem te tocou." Ele falou: "Alguém", e Jesus diz: "Alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude." Então, ele vê essa mulher e também diz a ela: "A tua fé te curou." É muito forte isso. A tua fé te curou. A confiança em Jesus e esse encontro, e esse toque, e essa energia, mas mais a confiança, né? A fé de que a cura
acontece. Numa outra passagem também de Jesus, quando ele vai de um lugar para outro num barco, há uma tempestade, os apóstolos ficam apavorados e acham que vão morrer, e Jesus, brando e pacífico, deitado e dormindo naquele barco em meio à tempestade. E aí os apóstolos chamam a Jesus e falam: Jesus, nós vamos morrer, né? E Jesus vem e acalma a tempestade. E mais uma vez ele considera os apóstolos ali com ele também homens de pouca fé, porque não acreditaram que tudo passaria. E aí nós trazemos para nós, né, para nosso dia a dia, quantas tempestades nós passamos, e quantas tempestades, e quantos ciclos, e quantas fases, e ainda hoje, e elas passam, e vêm outras, e nós vencemos, e muitos os instrumentos, e muitas os recursos que chegam até nós para nos ajudar, e parece que nós esquecemos. Porque a cada nova tempestade, a cada nova dificuldade, nós sofremos, nós choramos, nós agitamos, nós ficamos angustiados. E será que isso é sinal de fé? Pensemos, reflitamos sobre isso. No livro Coragem, um livro lindíssimo, psicografia de Chico Xavier, um livro de Emmanuel, né, que foi escrito por Emmanuel, tem uma passagem, no capítulo 24, que se chama Oração e Atenção. Oraste, ele diz, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Se você ficar angustiado, fazendo muito barulho interior, você não vai ouvir o que Deus tem a dizer para você. Porque Jesus fala conosco, Deus fala conosco através das circunstâncias, através de a página de um livro, através de uma palavra amiga, através de uma frase que você vê na rua. E na sequência desse texto, ele fala justamente sobre isso. Ele vem dizendo exatamente sobre isso. Olha, em muitas circunstâncias, a advertência ou conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Outro dia eu vi uma história que a pessoa estava muito revoltada, muito triste, e aí ela estava no trânsito e de repente apareceu uma frase no carro da frente: Jesus te ama. E aí você para e pensa: puxa, mas eu não estava esperando por isso, né? Enfim, Jesus continua. É um texto muito bonito também, recomendo que se faça a leitura na sua íntegra desse livro Coragem, capítulo 24. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes a nossa dificuldade está em aceitar a vontade do Pai. Existe também um ditado que diz que se você quer destruir uma pessoa, conceda a ela todos os seus desejos, porque nem sempre são os nossos desejos que tem que dar certo, porque de repente o que você quer vai te prejudicar na sua caminhada. Então, na oração, Jesus deixou isso muito claro: seja feita a tua vontade. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava solidão para comungar com a infinita sabedoria. Então, o momento de oração deve ser um momento de recolhimento, um momento onde eu vou comungar, onde eu vou me conectar, onde eu vou sentir Deus em mim, e nesse momento eu poderei também ouvi-lo de alguma maneira, porque Deus
Como nós já dissemos há pouco, ele fala conosco através das circunstâncias, né? E nós sentimos o que é certo e o que não é. Agora, ainda falando sobre a fé, sobre a confiança. Quantas vezes você desconfiou da sua força? Quantas vezes você permitiu não sentir fé em você mesmo, na sua força, na sua coragem, na centelha divina que existe em você? Aquela prova que você ia fazer, você não vai dar conta. Aquela escolha do curso na faculdade, mas é muito difícil. Mas você vai querer aprender justamente esse instrumento tão difícil de tocar? Mas essa prova aí, não sei não, é melhor você não se arriscar. Então, confie no que você, na sua intuição, no que você sente, porque é Deus falando com você. Se você acredita, se você confia em você, vai e faça. Não ouça aquelas pessoas que muitas vezes te deixam para baixo, te impedem de fazer o que você deve fazer. Então, ouça, faça uma oração e permita que Deus fale diretamente a você por esse meio desse recurso bendito que é a oração, não é? Então, nós vamos aqui caminhando para o final da nossa conversa. O assunto poder da fé, ele vem para nos auxiliar em momentos da nossa vida, onde nós precisamos de conforto, de carinho, de esperança, onde nós precisamos e nós encontramos em Deus esse acalento que você nem entende às vezes de onde vem essa força tão grande que você está sentindo, mas ela vem da sua confiança em Deus, em Jesus. É muito importante no nosso dia a dia que nós sintamos Deus em todos os momentos e que nós sejamos gratos por termos Ele conosco e por caminharmos com Ele. Muitas vezes nós esquecemos, porque quando está tudo bem, a gente vive muito aqui o terra a terra, né? O nosso trabalho, a nossa correria, e nós não pensamos muito. Agora, de vez em quando vem os espinhos, justamente para te ajudar nessa caminhada, porque sem os espinhos, que nós devemos também agradecê-los, nós não nos desenvolveríamos, nós não nos perceberíamos. Né, o que eu tenho, quem eu sou, o que eu tenho que melhorar, como que está a minha conexão com Deus. A minha conexão com Deus, como eu vejo Deus, diz muito sobre a pessoa que eu sou. Meimei, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz uma mensagem maravilhosa que eu quero deixar aqui para você, para que você sinta e depois também refaça essa leitura e perceba quão delicada, quão importante, quão forte ela é. Confia sempre. Não percas tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que seus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Lute e serve, faça caridade. Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade amarfanhe o coração e te atormente. O ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças jamais, porém, de que amanhã será outro dia e Deus caminha com você. Essa já não é Meimei que está dizendo. Deus nos fala, meus irmãos, pelo sentimento,
pelos acontecimentos, pelas circunstâncias. Que nós possamos estar atentos ao que Deus nos diz. Que nós possamos ter força, resistência, coragem no nosso dia a dia e fé que Deus, nosso Pai, nunca nos abandona. Sigamos em frente, passo a passo, com passos firmes, a caminho de Jesus, confiando sempre. Lembremos do poder da fé em nossas vidas. Que Jesus abençoe a todos, hoje, agora e sempre. Muito obrigada.